Muito bem. Então, bom dia a todos. Um especial bom dia às mulheres que estão aqui. Me sinto lisonjeada em poder falar para mulheres também nesse dia. E muito grata pelo convite. É sempre um prazer poder transmitir uma mensagem de coração para as cooperativas. A gente vem trabalhando com cooperativas já há algum tempo, alguns anos, com o programa de inovação para o cooperativismo, do ISAI, e também, né, não sei se todos tiveram acesso, mas fizemos um robusto, importante cooperativismo de olho no futuro, tendências de mercado diante de um novo mundo. Então, quem ainda não teve acesso a esse material, recomendo que leia, né, tire um tempinho para lê-lo. E porque o futuro traz um rol, um leque gigantesco de possibilidades, e depois a Letícia vai falar para vocês um pouco sobre metodologias, como olhar para esse futuro. Esses futuros, né? Futuro não é único, não é uma via de mão única, não é um caminho só. A gente não consegue prever. A futurista tem lá a sua bola de cristal, sabe o que vai acontecer, e muitas vezes eu recebo aquelas solicitações: o que vai acontecer em 2022? Assim, tudo pode acontecer, né, gente? Então, assim, em geral, os principais dilemas e os desafios globais de um tempo, eles são os direcionadores do pensamento e do comportamento da sociedade. A gente faz recorte de tempo para ler esses futuros. Eu quero projetar esse futuro daqui a um ano, 5 anos, 10 anos. Que futuros são esses? É o que esperar desse futuro, quando e aonde também. É um recorte de espaço e tempo. É uma fotografia que a gente arrisca fazer das possibilidades e das expectativas que surgem e que são movidas em função do cenário global. Então eu vou falar um pouquinho de 2022, né, que foi a solicitação. Vamos mexer em 2022. O que a gente pode esperar desses movimentos de futuro que já vão se expressar no presente? A gente constrói os 5, os 10 anos em função do que está acontecendo agora. Então, 2022 vai ser um ano assim marcado por tensões geopolíticas. Já dá para ver que, além dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, a gente também vai ter um ano de eleição para a presidência no Brasil, então carregado de polarizações. Já dá para sentir que a questão das polaridades, dos extremos, vão ser um assunto bastante presente na nossa vida nesse ano de 2022. Nós já somos uma sociedade polarizada, principalmente em função desse processo da distribuição da informação nas redes sociais. Então, uma discussão importante para 2022 vão ser os vieses que a tecnologia cria nas pessoas, né? Vieses que elas já têm e como que a tecnologia reforça esses vieses e polariza todas as conversas, todas as informações. Então, política, tecnologia e ciência vão dar o tom de 2022. Ciência porque a gente ainda carrega, nós ainda estamos na era inter-Covid. Estamos carregando ainda questões de cuidados com a saúde e um resquício do que foi essa pandemia, né, do que vem sendo essa pandemia que bate de frente com a saúde mental das pessoas. Saúde mental, sanitização ainda vão ser temas em alta. A questão da falta de suprimentos, da crise logística, tendem aí a se agravar nesse 2022. O valor do combustível, que vai subir aí consideravelmente ainda mais, né? Vai começar a despertar nas pessoas a urgência de uma mobilidade mais sustentável. Então, tudo que acontece nesse panorama global vai mexendo com o mercado e vai transformando os nossos desejos. A gente passa a desejar consumir ou se comportar de uma determinada maneira em função do cenário que a gente vem assistindo. Tem alguns dados interessantes. Eu tive contato com um relatório de tendências da Ford, da montadora Ford, para 2022, e eles já projetam coisas para o futuro, mas que respondem a esse sentimento que está sendo causado na nossa sociedade em função dessa realidade dessas crises que a gente está vivendo. Então, eles falam que as crianças de hoje, as crianças que convivem conosco hoje, não vão precisar aprender a dirigir, né?
Aqui lá por 2035, a Ford espera que 40% da sua frota global seja de veículos elétricos e autônomos. É só uma curiosidade aí para vocês verem, né, como é essa projeção no tempo. Então, gente, tecnologia jogando a favor da autonomia, né? Autonomia dos carros, a autonomia das pessoas, a descentralização das relações. E para 2022, o papo ainda tem a ver com a autonomia do trabalhador. A gente foi para o home office, agora as coisas estão se restabelecendo. O que vai acontecer? Se todo mundo vai ficar em home office, se não vai, a gente não sabe. Mas é fato que o que está acontecendo e o que vai acontecer aí ao longo de 2022 é um repensar estratégico e econômico dentro das organizações, tendendo para uma maior horizontalização dessas relações, para a busca de soluções conjuntas que atendam à necessidade do usuário, dos colaboradores e que sejam capazes de gerar impacto positivo para a sociedade, para todos, né? E isso as cooperativas carregam no seu DNA, cooperar, mas é necessário ferramenta de cooperação, é preciso compreender como essa cooperação acontece no nível estratégico dentro da organização e como que vocês conseguem, de fato, trazer esse olhar do usuário final, entender a cooperativa como uma marca e de que forma que esse consumidor dessa marca que está ali no mercado pode vir cocriar e cooperar com vocês, né? Descentralizar essas decisões. Tem um estudo aí que está rodando também, que é de 2020, da Data Senado, e que sugere um crescimento de 30% do home office e 100% para o ensino à distância no Brasil, aí a partir de 2022, tá? Home office melhorou a produtividade das pessoas para 40% dos entrevistados, mas 80% deles está aí sofrendo com excesso de horas de trabalho. Então bate na questão da sanidade, da saúde mental, precisa ser olhada com muito cuidado, com muito carinho, principalmente aí para as mulheres que ficaram bastante sobrecarregadas em função do seu trabalho invisível em casa. Muito em alta esse assunto do trabalho invisível da mulher, da dupla jornada, daquilo que ela não é remunerada e da conta que ela precisa dar desses filhos que não estão ainda totalmente integrados na escola, mas ela ainda precisa trabalhar. Então a gente precisa trazer um olhar cuidadoso e carinhoso para isso. Já existem algumas iniciativas de empresas, tem um case do Bradesco, né, que já foi um dos primeiros bancos a anunciar um auxílio home office para os seus colaboradores, então eles custeiam gasto com internet, luz, compra de mobiliário adaptado para o escritório, treinam gestores, treinam funcionários e ainda tem um canal de apoio para procedimentos profissionais e equipamentos, né? A questão também da saúde física de quem está trabalhando em casa, quem é que está cuidando disso. A gente vai precisar olhar para isso também. Continuando com questões de tecnologia, gente, fake news são o novo vírus. E esse cenário político vai intensificar, vai tacar fogo na questão das fake news. Teve o Bruno Sartori, um dos maiores especialistas em deepfake do mundo, e ele fez um vídeo, vocês podem procurar. Se vocês jogarem case do Lula, Bruno Sartori, aparece o deepfake que ele fez do Lula. Então vai ser muito difícil, cada vez mais difícil a gente diferenciar o que é um discurso transparente, verdadeiro, se quem está por trás daquela voz, se quem está por trás daquela imagem é realmente quem traz essa informação. Vamos necessitar muita atenção em 2022 com a questão das fake news, né? E aí surge, se a gente já vinha falando sobre a importância da segurança de dados e dos ataques cibernéticos, agora então, né, com os cyberataques que estão acontecendo contra a Rússia, essa questão do hackativismo, que é o ativismo hacker, ganha muito protagonismo. Os hackers estão ganhando apoio por boicotar um sistema que está em descrédito, uma forma de fazer as coisas que as pessoas não estão de acordo, que o globo, a sociedade global não está de acordo. A invasão da Rússia na Ucrânia foi acompanhada de diversos cyberataques de todos os lados. Então, o ataque cibernético é a nova arma, é a arma digital.
essas ações vão reverberar, vão se desdobrar em distintas tendências aí ao longo dos próximos anos, tá? Segurança e proteção de dados é tema para todos os setores. O grupo Hacker Anonymous declarou na rede social, dia 24 de fevereiro, uma guerra cibernética contra o governo russo. Eles derrubaram o site do canal RT News, que é o canal estatal de TV da Rússia, e no dia seguinte derrubaram o site do Ministério da Defesa. Então imagine, né? É possível que a gente veja um recuo da Rússia dentro desse panorama em função dos ataques cibernéticos que eles vêm sofrendo e podem vir a sofrer. Um outro tema, gente, importante para 2022 é a diversidade. E aí, homenageando de novo as mulheres, hoje a gente precisa falar, entender o que é sororidade, entender o feminismo protagonista também desses novos tempos. Tá? Não é, a gente trabalha muito com sinais, né? Então o que foi esse boicote que está acontecendo no caso do Mamãe Falou, essa insurgência que está social inflamada, o movimento feminista vai ganhar cada vez mais força, junto com o movimento antirracista também, vai ser um palco importante para essas eleições, é o tom da conversa aí pelo menos até outubro. Então 2022 as mulheres estarão com tudo e elas precisam, nós precisamos aproveitar esse cenário para colocar as nossas demandas de transformação social, tá? Individualmente e coletivamente. Operar de verdade um processo de transformação a partir ali das gerações anteriores, trabalhar os nossos ascendentes, que eles entendam que o machismo estrutural está na cabeça dele, né? As nossas mães ainda são machistas, os nossos pais, homens e mulheres que estão em cargos de liderança, que não conseguem enxergar esse machismo estrutural. Então a gente precisa ler mais mulheres, colocar essa energia, os saberes femininos como chave de um futuro muito mais equilibrado, abrir espaço para as mulheres nos conselhos, em cargos de liderança e acolher a diversidade, se comprometer em aumentar a representatividade do diverso nas mais diversas esferas da organização. Então é importante que as cooperativas direcionem em 2022 os seus esforços estratégicos para fortalecer nichos sociais que estão desprotegidos, que estão em desvantagem. O reequilíbrio vem dessas comunidades. As minorias são a nova grande maioria. E a gente vai ser cada vez mais capaz de enxergar essa realidade e transmutar essa realidade em diferentes níveis. A IBM é um case de sucesso aí que já vem adaptando as suas entrevistas de trabalho para atender as necessidades de candidatos neurodiversos e criou espaços de trabalho adaptados para que funcionários autistas, entre outros tipos de neurodiversidades, possam triunfar, né? Ganhar um espaço e também trabalhar na questão dos vieses. Quando a gente traz diversidade para a nossa organização, a gente consegue enxergar melhor o mercado, enxergar oportunidades de inovação, inovar e olhar para onde ninguém ainda está olhando. Gente, 2020, né, foi um ano aí de alguns statements que foram colocados e o Fórum Econômico Mundial apresentou uma proposta chamada de Great Reset, o grande reinício. Essa pandemia marca a necessidade de reiniciar as coisas como nós concebíamos, mudar os paradigmas. Então, o que eles propõem? Né? Essa união dos stakeholders na busca de um futuro mais justo, mais sustentável, mais resiliente. O objetivo é construir ações conjuntas para repensar diversos aspectos da sociedade e da economia, tá? De parâmetros educacionais a condições de trabalho, práticas em prol de um bem comum global. Estava ouvindo a Clara, uma delícia ouvir a Clara falar, né? Sempre linda, falando muito bem. Então, se unir para solucionar questões globais que a gente não consegue solucionar sozinho, como é o caso da descarbonização. Então, a intercooperação é cada vez mais importante para que a gente consiga alcançar o bem comum global, tá? Será que o Brasil pós-pandemia pode ser melhor? A Globo fez um estudo, um instituto com o Datafolha, e 85% dos participantes declaram que a pandemia trouxe algum tipo de aprendizado. 93% apontaram
que a maior reflexão do período foi a consciência do quanto essas ações, as ações individuais, impactam o coletivo, impactam o meio ambiente. Então, gente, colaborar, né, é uma palavra importante. E trabalho em rede. O Airbnb está fazendo aí um trabalho muito interessante para auxiliar os ucranianos. Então, o Airbnb abriu para reserva de pessoas aí de todo. As pessoas se organizaram para fazer reservas através do Airbnb para canalizar dinheiro para ucranianos que estão sitiados e que precisam de assistência financeira. Entre 2 e 3 de março foram reservadas mais de 61 mil noites na Ucrânia. Tá? Uma startup chamada LiveUp, que é de São Paulo, eles entregam alimentos, fizeram uma parceria com 5 famílias produtoras de alimentos orgânicos para que eles entreguem o excedente de produtos, né? E estimularam essas famílias a plantar mais, aumentar seus rendimentos. E uma grande parte dessa plantação foi destinada para uma cesta de alimentos frescos que é entregue e vendida pela LiveUp por um preço abaixo de custo para ajudar as pessoas a comer mais saudável. E aí a gente teve um caso também em Barcelona que abriu o seu primeiro supermercado cooperativo com uma política assim muito rígida de preços lineares, transparentes, produtos provenientes da agroecologia, da pesca. Os produtores por trás desse case recebem, né, um pagamento justo pelos alimentos que vendem, condições de trabalho decentes, e esses parceiros, né, hoje em torno de 470 parceiros do supermercado cooperativo, dedicam horas do seu dia para limpeza, reabastecimento, todas as tarefas exigidas para que a sede do mercado consiga operar. Então, conceito de cooperativa ressignificado, abraçando a ideia de fraternidade econômica, resgatando a ideia de suficiência, de abundância, numa luta contra essa ditadura de que estamos todos contra todos e que o universo consumista amparado no paradigma da escassez, né, vai entregar para o mundo um futuro ruim. A gente precisa construir futuros desejáveis, bonitos, belos, cheios de sonhos. E a gente só pode sonhar, gente, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente conhece. Por isso a importância de ler sobre futuros, entender as tendências, sonhar com um mundo melhor. Passei um pouquinho do tempo, mas estou terminando aí, quero terminar, me despedir de vocês com uma frase de um cientista, de um astrônomo que eu continuo lendo, acho maravilhoso, que é o Carl Sagan. E ele diz que diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para dividir um planeta em uma época com vocês. Vamos fazer o mais bonito da nossa época para o nosso planeta. Então, passo a palavra para a Letícia. Obrigada. Obrigado, Paula. Excelente. Eu gosto muito de escutar essas apresentações. Eu anotei 2 coisas que eu achei muito interessante quando você diz a minoria é a grande maioria. Eu acho que isso é interessante. E uma outra frase que eu achei muito bacana são 2 palavras, que colaborar e cooperar. Eu acho que essas 2 palavras elas estão assim transformando a gente. Excelente apresentação, a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas agora eu vou passar a palavra para a Letícia. Letícia, com você. Obrigada. A Paula é sempre inspiradora, né? A gente sai de escutá-la, a gente sai animada, olhando para o futuro com um pouco mais de esperança, né? E eu gosto muito desse tom, porque o tema que eu venho trazer para vocês, complementando a Paula, é um pouco de como implementar essa visão de futuro, né? Como a gente caminha para esse lugar mais bonito, de uma forma estruturada, porque não é simples falar de um futuro de curto prazo, imaginam de longo prazo, né? Cada vez mais, com essas mudanças que a gente vem vivendo, empresas, corporações, o cooperativismo, todo mundo é convidado a mudar e a atacar novas oportunidades, a se reinventar. Essa reinvenção, como a Paula mesmo falou, para você se reinventar, você precisa ter conhecimento, você precisa de conteúdo. E para criar essas visões de futuro, a gente usa novas metodologias, e são metodologias que eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês, para vocês conhecerem que existe forma de planejar um futuro
que seja mais estruturado. E eu acho importante também o cooperativismo se atentar, né, de que muito do que a Paula trouxe aí de mudanças a nível global tem impacto direto, né, no cooperativismo, e a gente já vê uma série de movimentos das cooperativas se colocando nesse lugar de cocriação de um mundo novo, um mundo mais justo. O cooperativismo ele é visto hoje como uma das maneiras de retirada de intermediários de alguns processos que encarecem no fim das contas, né? Então, eles têm uma maneira ali de trabalhar com novas tecnologias, até o próprio metaverso, o próprio blockchain, ainda que o metaverso não tenha vingado, porque ele ainda não oferece valor, né, para um consumidor final, ele é uma plataforma cooperada, de alguma forma ele é co-criado, né, e o blockchain também permite essa transparência. E dessa forma, o cooperativismo é colocado, quem sabe, como uma maneira de pós-capitalismo. Ele é uma forma, um formato pós-capitalista. Ele é mais justo, né? Ele é mais colaborativo, ele retira esses intermediários, ele pode ser uma alternativa ao que chamam de gig economy, né? Que é a economia dos freelancers. Então, a história do Uber não ser justo. Então, começam a surgir plataformas cada vez mais que vão na contramão dessa maneira de trabalhar. E isso vale para várias plataformas, das mais famosas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de startups que são CopTechs e que já vão na contramão de algumas empresas que a gente não está considerando exatamente justas, né? Então, a Unpledged, ela vai na contramão do Spotify, por exemplo. Então, o Spotify tem taxas abusivas para quem sobe conteúdo lá, e eles colocam uma taxa justa e é cooperado o modelo. O Driver Seat também, da mesma forma, ele apoia a corrida dos Ubers, ele dá uma série de suporte para quem é Uber, por exemplo, mas ele também vai vender os dados que ele capta, são dados da mobilidade, no geral, ele vende esses dados para órgãos públicos ou institutos de pesquisa, e ele devolve esse valor para os Ubers. Então, é uma maneira de compensação. E outro que eu achei legal, e está no nome já, a questão do justo, né, é o Fairbnb. Então, existe o Airbnb, agora existe o Fairbnb. E o Fairbnb é um modelo cooperado de você compartilhar aí moradia, só que de forma mais justa, né? Então, tem um convite para esse mundo, mas as cooperativas também já estão caminhando para lá e estão implementando maneiras alternativas, né, de correr em paralelo com a economia puramente capitalista. Dito isso, né, vamos imaginar como agora todos que nos escutam também podem se aproveitar desse momento, desse convite, por meio de talvez uma profissionalização, uma robustez maior nos processos de inovação dentro dos núcleos de vocês, né? Quando a gente fala em futuro, a gente fala em inovação e em transformação. Então, a maneira de fazer isso seria trabalhando com um processo mais robusto, que vai olhar para processos dentro da empresa, sim, mas que vai trabalhar com mais propósito, que vai olhar mais para pessoas, como foi falado, mais para diversidade, que vai trabalhar com novas políticas. E dentro disso, a gente se pergunta, né, como cooperativas se perguntem, a gente já tem uma visão de futuro clara? Essa visão de futuro, de onde queremos chegar, ela é transparente para todo mundo vestir essa camisa e ir junto para esse lugar? A estratégia que vocês utilizam como cooperativa, ela é alinhada com a inovação, ela é alinhada com o futuro e as tendências para onde as coisas estão caminhando, né? As lideranças aí dentro, elas proliferam ambientes de inovação e cultura de inovação, né? Existe cultura do erro, vocês conseguem aceitar o risco e o erro de errar, né? Para construir esse futuro, muitas vezes a gente não acerta de primeira, né? Conseguem mensurar a inovação, né? Conseguem trabalhar de forma colaborativa dentro. Quando a gente fala de cooperação, é muito legal para fora, mas dentro vocês cooperam, existem silos onde vocês trabalham. Então, todas essas questões começam a surgir como uma maneira de encontrar esse futuro. E aí eu trago metodologias de estudos de futuro, né? Dado que somos futuristas, a gente trabalha com metodologias bem interessantes. Eu acho que vale contextualizar, né, como a Paula falou, que o futuro não é linear, o futuro ele não é contínuo. A gente tem uma tendência a olhar para frente e projetar futuro. A gente fala, olha, se as coisas estão acontecendo da forma como estão acontecendo, o futuro ele caminha para um lugar previsível. Você consegue dizer que o futuro daqui a 10 anos vai ser mais ou menos do jeito que você havia imaginado.
E hoje a gente vive uma guerra e a gente viveu uma pandemia que comprovam para a gente que o futuro ele tem múltiplos caminhos, que aquilo que a gente havia imaginado pode mudar completamente se a gente tem algumas variáveis ali que mudam o rumo das coisas. Então o futuro ele é múltiplo, são futuros, e a gente entende que o futuro ele pode ser desejável, como a Paula falou, mas ele pode ser um futuro muito pessimista, muito colapsado, como o que a gente viveu na pandemia. Ele pode ser um futuro que é provável, que a gente já imaginava. Ele tem assim, falando em teoria, né, de estudos de futuro, ele tem várias nomenclaturas, ele pode ir por vários caminhos. Né? A gente tem que perder esse hábito de achar que a gente controla o futuro, que a gente controla o caminhar das coisas, né? Então, quando a gente olha a curto prazo, imaginar alguns futuros para daqui 5 anos ou para daqui 3 anos, tem um pouco mais de assertividade, porque a gente tem dados hoje que a gente consegue projetar. Então, por exemplo, a gente projeta envelhecimento da população, né, a gente projeta escassez de recursos, a gente projeta a curto prazo, até fazendo ali modelos estatísticos, a gente consegue ter algumas boas conclusões. Mas quando a gente olha a partir disso, de 5 anos lá para 10 anos, ou quando a gente vai para até 15 anos, a gente não faz a mínima ideia do que vai estar acontecendo, e os métodos que existem hoje não funcionam para essa complexidade, né? Então surgem outros métodos, como o foresight estratégico ou o design fiction, que são metodologias mais abstratas e que projetam, sim, esses futuros. São metodologias investigativas, porque quando se fala de um futuro de longo prazo, a gente não consegue mais fazer previsões. Não tem mais como colocar as cartas ali do tarô na mesa e falar, olha, o futuro é esse aqui, né? Não é por aí. A gente começa a ter que investigar esses caminhos e ampliar a nossa visão, que agora, se a gente olha de forma linear, a nossa visão deve captar 20% de uma possibilidade de futuro, a gente abre para 360 graus. A gente fala, nossa, futuro, agora eu vejo 360, eu vejo muitas outras possibilidades que eu não havia previsto. Então, eu vou contar um pouco sobre o foresight estratégico, é uma metodologia de desenho de cenários de futuro, uma metodologia super interessante que tem sido disseminada fortemente pela Universidade de Houston há muitos anos e também pela Universidade de Stanford. E agora, claro, tem outras escolas, né, de negócios, escolas menores que também vão ensinar esse método com outras metodologias autorais. Mas ele existe há muitos anos e ele vem sendo atualizado constantemente e ganhou muita força nesse pós-pandemia como uma skill, né, de futurismo que foi trazida pelo World Economic Forum e pela Unesco, né, a alfabetização em futuros foi trazida como uma skill do pós-pandemia, como algo fundamental, super importante para a gente conseguir navegar nessa complexidade. E o foresight estratégico, ele ajuda a gente a mapear tendências, então a gente começa com dados reais, a gente vai mapear movimentos de mudança, a gente vai mapear sinais de futuro, então a gente faz um grande mapeamento e a gente projeta essas tendências para alguns caminhos de futuro. Elas podem ser um futuro colapsado, pode ser um futuro de transformação e inovação, pode ser um futuro de continuidade. Então, existem nomenclaturas e formas de a gente projetar esses futuros, ou também utilizar metodologias em que você desenha o futuro que você deseja que aconteça, o futuro desejável. Isso é muito legal. Você se coloca nesse futuro desejável como um protagonista para criar esse futuro que você deseja que aconteça. Então, esse tipo de metodologia de desenho de cenários de futuro, ele vem mostrar para a gente que é necessário estar constantemente investigando o futuro. Essa é a única maneira de prever, entre aspas, o futuro. É a única maneira de navegar nele. Mas ela também vem lembrar a gente que a gente tem um poder muito importante de protagonizar essas mudanças. Então, a gente é um fator ali de construção de futuro. A gente não é apenas passivo em observar esse futuro acontecer, que ele pode ir para um lado bom ou ruim, a gente é ativo nessa construção. Então, esse tipo de metodologia é usado para colocar um planejamento estratégico de mais longo prazo, você conseguir mapear oportunidades que estão aí para frente, ou conseguir mapear os riscos. Você consegue mapear, por exemplo, quais são os mercados, ali, as soluções que podem matar o teu negócio. O que vai surgir no futuro que mata o que você já faz? Como é que você toma uma ação antes disso? Você se reinventa antes disso acontecer, né?
Posicionamento de futuro, né? Como que você cria o seu posicionamento a longo prazo, criar um manifesto de futuro para sua cooperativa. Muita cooperativa, muita empresa não tem uma visão de futuro clara, e dessa forma foi muito difícil trazer todo mundo, embarcar todo mundo para ir para esse lugar, né? Se ninguém sabe para onde está indo, como é que você vai inspirar essas pessoas? Então, manifesto de futuro é algo muito legal que sai desse tipo de trabalho. Enfim, é multi-utilizações, né, do desenho de cenário de futuro. E outra metodologia que eu acho muito interessante e muito diferente, né, do comum é o design fiction. Então, ele vai utilizar de ficção especulativa para a gente criar um reflexo de futuro, né, uma visão de futuro que venha do mundo real. Não é algo completamente especulativo, porque a gente nem tem repertório para isso. Quando a gente cria uma visão de futuro, a gente se utiliza do nosso repertório atual. Às vezes a gente acha que está viajando, nossa, isso nunca vai acontecer no futuro. Tudo que parece impossível, como uma pandemia parecia, ou como uma guerra parecia, muitas vezes é possível sim. Então o design fiction ele se baseia um pouco na história da ficção científica, que conseguiu prever muitas coisas para trazer especulações para o futuro. Então, para quem não sabe, ou para quem não assiste muito ficção científica, ou lê sobre isso, eles conseguiram prever desde foguete, a submarino, a TV LED, a internet, muitas coisas que hoje a gente usufrui. Isso na época em que isso foi trazido por escritores, parecia completamente absurdo. Né? Quando você cria algo tão diferente, as pessoas não estão acostumadas com essa ideia, elas falam, nossa, isso nunca vai acontecer. Mas hoje temos aqui tudo isso convivendo com a gente. Então a ideia dessa metodologia é se utilizar dessa inspiração, dessa maneira de pensar, para especular esses futuros. Então uma construção ficcional, né, de futuros que são sim palpáveis, mas que se utilizam de tendências tecnológicas, tendências culturais, tendências sociais que existem hoje. Então a gente vai utilizar uma base muito realista do que está acontecendo, desses movimentos, e vai começar a especular como que aquilo seria no futuro. Então a ideia desse tipo de trabalho é realmente conseguir antecipar algumas demandas de futuro do mercado. Isso dá para a gente uma vantagem competitiva muito grande, né? A gente consegue criar talvez com antecipação alguns produtos, alguns serviços, algumas soluções que antes a gente imaginava que não tinha uma demanda real para isso, mas ela já existe. E a gente também consegue especular como algumas tecnologias podem ser ainda mais exploradas no futuro. A gente vê o uso de tecnologias hoje em dia, principalmente aí em empresas, de uma forma até tradicional, e quando a gente olha para startups, por exemplo, a gente já começa a ver um uso mais extremo, mais criativo dessas tecnologias para demandas que a gente não havia imaginado. Então, a ideia é extremizar isso ainda mais para a gente entender o total potencial dessas tecnologias, né? Por que essas tecnologias vão ser utilizadas pelas pessoas, de que forma a relação homem-máquina vai acontecer, né? O que vai ter de positivo e negativo disso tudo. Então, tanto o design fiction quanto o foresight estratégico são metodologias que trabalham com essa ideia de impacto no futuro. Você vai projetar a sua visão de futuro, você vai projetar um cenário de futuro ou uma solução de futuro com o design fiction, e você vai ter uma ideia do entorno daquilo, o entorno econômico, o entorno político, o entorno social, né? E você vai ver também o impacto que isso gera na sociedade, o impacto que isso gera para o mundo, né? Para sustentabilidade, ou seja lá o que for. Então, eu sou uma apaixonada por esse tipo de metodologia, sou uma defensora de cada vez mais a gente utilizar, isso tem ganhado muita força e tem empresas gigantes utilizando isso, desde Nike até a própria Embraer, né, onde eu tive a oportunidade de implementar, até empresas de foguetes, né, empresas que têm que imaginar aí a guerra do futuro, a defesa, o sistema de defesa do futuro. Então, o design fiction ele vem também sendo bem disseminado nessa frente de foguetes e defesa do futuro, porque é algo difícil de especular, né? Então, se vocês puderem, conheçam mais, pesquisem, utilizem aí onde vocês estão para criar esses futuros de forma mais ampla, né? Não tão linear quanto a gente está acostumado. E essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, considerando que nós, como sociedade, não fomos tão, até hoje, né, não fomos tão felizes em pensar em impacto de futuro. Agora a gente tem a oportunidade de usar metodologias que vão auxiliar a gente em criar inovações que realmente vão trazer benefícios de forma mais
integral para a sociedade e para o meio ambiente. Excelente, Letícia. Eu acho que assim, você trouxe exatamente o tema que é o tema do nosso evento, que é perspectivas, e você trouxe todas essas tendências de tudo que a gente está esperando. Então, o que eu acho interessante nessa nossa conversa é que quando você traz esses temas, se a gente fizer esse mesmo evento amanhã, a gente já vai ter outras perspectivas em cima disso. Porque as coisas estão mudando numa velocidade que está muito difícil de acompanhar, né? Mas é um tema que vocês estão trazendo que, assim, é uma curiosidade de todo o público. Tanto é que eles estão mandando diversas perguntas. Vamos começar agora, eu tenho uma série de perguntas aqui que eu separei, para a gente tentar responder de uma maneira assim, mais rápida de vocês, porque tem muita coisa aqui. Então, vamos começar. Paula, eu quero começar com você. Eu tenho uma pergunta aqui muito pertinente da Rafaela Bueno. Ela pergunta: que oportunidades as novas tecnologias trazem para as cooperativas? De que forma elas podem se beneficiar desse momento de transformação? Não esquecendo que o cooperativismo ainda é visto como um sistema muito conservador. Perfeitamente, né? A transformação digital é algo que precisa permear aí todas as relações. Então, a tecnologia, tem alguns relatórios que já estão falando que a gente está no tecnoceno, né? Não é mais o antropoceno, não é mais, é tecnoceno. A era pós-industrial, ela vai ser marcada por essa relação que é mediada por tecnologia. Então, como, né, que as cooperativas podem lançar a mão da tecnologia? Imagine, das mais diversas formas, né? Desde encontrar formas de trabalho, usar a tecnologia para encontrar formas de trabalho que atendam melhor as pessoas, aos seus cooperados, né? Fluxo de informação é algo muito importante, né? Utilizar esses canais para conectar pessoas para processos de doação, de suporte, para disseminar a ideia de uma vida mais sustentável. As possibilidades são inúmeras, né? Eu acho que a questão mais importante quando a gente entra no âmbito das cooperativas e que tem essa coisa de que as cooperativas são bastante conservadoras e muitas vezes mais lentas em tomar decisões em função do seu modelo, né? Tá na hora de começar a ver a velocidade da tecnologia e ganhar velocidade junto com a tecnologia. Talvez essa seja a questão chave, né? Não como eu uso a tecnologia, mas como eu me torno mais veloz em um momento, em um tempo e espaço que é o tecnoceno. Não sei se a Letícia quer complementar. Não, eu acho que está perfeito. Eu acho que você respondeu. Agora eu queria saber de você, Letícia, o que você acha? Que oportunidades as novas tecnologias trazem para o cooperativismo? Eu trouxe alguns exemplos aqui no início da minha fala de como as tecnologias agora sendo aplicadas ali por CopTechs conseguem realmente quebrar e romper com algumas iniciativas que existem hoje que não são entendidas como tão justas, por exemplo. Então, a tecnologia ela tem que ser vista aí como um enabler, né? Ela é um meio para você criar soluções aí no futuro que realmente vão atender às necessidades ou desses cooperados ou do cliente final, quem de fato usufrui daquele serviço ou produto. Então, entender a tecnologia como esse meio, você começa a ver que para onde você tem que olhar, na verdade, é para a demanda que você quer resolver realmente, como que ela pode ser melhor, como que você pode dar uma experiência melhor e mais justa. E aí a tecnologia, aí, gente, aí tem tantas opções e vão ter cada vez mais tantas outras opções de tecnologias que estão aí surgindo, que você estuda e tem que ser letrado tecnologicamente, a gente fala, né, technology literacy, tem que ser letrado sempre para entender que oportunidades aquilo resolve para você.
mas o foco mesmo está em resolver uma demanda real, em resolver um problema real e sempre melhorar essa solução. Então eu vejo dessa forma, eu vejo a tecnologia como algo que vai sempre existir, que pode ser explorada de milhões de maneiras, e as metodologias que eu trouxe, inclusive, ajudam a explorar como que cada uma dessas tecnologias pode trazer benefícios para as cooperativas. Então, eu acho que usem e abusem dessa especulação. Né? Pega uma tecnologia e fala, ok, como é que a gente maximiza o uso dessa tecnologia? Isso é uma forma de fazer esse tipo de exercício. Mas sem esquecer que é só um meio, né? No fim das contas, você tem que resolver um problema real e é para isso que você tem que olhar realmente. Maravilha. Eu tenho mais uma outra pergunta aqui que também é bem pertinente, acho que esse tema que a gente está falando, ela é da Fernanda Monteiro. Investir na nova geração é investir no futuro? As cooperativas precisam dar mais atenção a essa questão? Com Letícia, certeza! Claro que sim! pode começar. Eu acho que as duas, assim, é bem interessante isso, né? Pode falar, Na verdade, Letícia. na verdade, não tem nem a opção de não fazer isso, né? A verdade é essa. É uma questão de sustentabilidade e perenidade do negócio, né? As novas gerações são as futuras gerações que serão, que terão poder aquisitivo e estarão ativas no mercado para consumo desses serviços e dessas soluções. Então, você não tem a opção de não olhar para as novas gerações, a não ser que você queira durar só mais 30 anos ou só mais 40 anos e aí você quer acabar com o seu negócio. Porque aí a geração que você atende já faleceu, já foi. Então, é uma questão fundamental e urgente, porque as novas gerações vêm já com mindset, com letramento tecnológico que a gente falou muito mais aflorado, né? Então elas já trazem aí de maneira até inconsciente novos valores, novas perspectivas para o futuro, né? Vão quebrando paradigmas. A gente sente às vezes que tem sempre aquele sobrinho, nossa, meu sobrinho nasceu já é vegano. O que está acontecendo, né? Essa nova geração já traz algumas coisas aí dentro que são diferentes do que a gente está acostumado. E não é simples atingi-las, né, com modelos antigos. A gente tem que ter novos modelos para se comunicar com essas gerações. Então, nesses métodos que eu mostrei, dentro deles tem, por exemplo, a persona do futuro, em que você projeta como que essa geração do futuro será. Né? Você olha a construção que foram os seus públicos anteriores, como eles se tornaram o que eles são hoje, que escolhas eles tiveram, e você analisa que escolhas, que trajetória de vida vai ter essa nova geração para ela se tornar o quê? Né? Como serão as escolhas de vidas deles? Quais serão os valores deles? Então tem formas de brincar com isso também e atingir esse público. Paula, fala aí da nova geração. E complementando, eu acho que é perfeito isso que a Letícia falou, quem não rejuvenesce morre, né? E assim são as organizações e assim são as marcas. Tem que colocar lideranças jovens no jogo, sem esquecer, a gente vive um processo de convergência de gerações, mas não pode desvalorizar a sabedoria também dos jovens. Eu vejo que a história do metaverso, né? Esses dias me mandaram uma pergunta. Você compraria um terreno no metaverso, Paula? Que eu tenho postado muita coisa no metaverso. Falei, bom, eu não compraria um terreno no metaverso agora, eu, pessoa física, mas as marcas já estão entrando no metaverso, estão comprando terrenos no metaverso, porque eles querem conversar com essa galera que está no metaverso. Meu filho tem 7 anos, o meu sobrinho tem 5, e esses dias eu tentando falar com meu filho não me respondia, e meu sobrinho virou para mim e falou assim, pare de falar com ele porque ele está no mundo do Minecraft. Falei, pois é, ele está lá no metaverso conversando a partir de lá com as pessoas, com as marcas. Então eles estão inseridos, as coisas que eles estão falando hoje, elas vão se realizar nessas novas gerações. A gente precisa entender porque você chegar num lugar, às vezes você precisa construir uma plataforma, construir uma estratégia, e isso demora 5 anos para que você consiga fazer com que ela aconteça, né? 5, 10. Então, agir hoje para o futuro, para não perder o bonde, para não morrer quando essas gerações não conseguirem mais falar a língua, por exemplo, das cooperativas como elas são hoje. Tem que ressignificar a ideia de cooperativa para as próximas gerações. E para isso tem que trazer essa geração para dentro, conversar com eles e ouvi-los. Excelente, Paula. Eu acho que o caminho é bem por aí mesmo.
A gente tem mais uma série de perguntas aqui que acho que a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando sobre tendência, sobre futuro, que é um tema muito interessante. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está esgotando. Para encerrar, eu queria uma palavra de vocês falando para as cooperativas, para os cooperados. O que vocês querem transmitir para a gente encerrar esse evento com essa apresentação fantástica de vocês? O que vocês deixam aqui de recado? Porque é um tema confuso. As pessoas, como o cooperativismo ainda é muito tradicional, é uma coisa que mexe com a cabeça, porque é muita mudança acontecendo. Que mensagem que você passa para quem está assistindo a gente? Paula, começo com você. A minha mensagem é diversidade. O ambiente do homem branco europeu, ele dá muito pouco espaço para inovação. Então, se abrir para a diversidade. O jovem, o afrodescendente, a mulher, o neurodiverso, para que a gente consiga olhar além, a gente precisa ter um bom mix de pessoas pensando juntas, buscando soluções para problemas reais. Não esqueçam que os problemas são globais e juntos conseguiremos sonhar com um futuro melhor, solucionando um problema, né, entregando um mundo melhor para as próximas gerações. Então, diversidade. Olha, para mim não saiu o seu som, mas não sei se saiu para todo mundo. O meu tá saindo para vocês? Sim. Tá bom. Maravilha. Eu trago como palavra protagonismo. Eu acho que essa história, né, do futuro ser complexo, ser difícil de entender, ser difícil de trabalhar com isso, eu acho que cada vez mais a gente vai ter facilidade, a gente vai se capacitar para isso. A gente nem tem a opção de não fazer isso, na verdade. Então a gente vai se capacitar para isso, vai começar a ser mais letrado em tecnologia, letrado em futuro, é isso que eu desejo para as cooperativas. E a questão do protagonismo é para entenderem as cooperativas que elas têm total poder e total potencial de protagonizarem esse futuro, uma vez que elas, inclusive, já carregam os valores para esse futuro, né? Os valores de cooperativismo são, assim, são o que vem sendo falado para o futuro há muito tempo, e vocês já carregam isso. Então, eu acho que se aproveitar dessa vantagem, porque, no fim, uma economia capitalista, até desenvolver esses valores, gente, assim, vai ciclos aí muito longos. Vocês, então, estão à frente nesse aspecto, e eu acho que falta somente esse protagonismo de entender, não, a gente agora vai se equipar, vai se ferramentar, né, se capacitar e vai chegar lá e vai protagonizar esses novos modelos de negócio, propondo uma economia mais justa, uma economia que realmente vai atender às necessidades da sociedade. Então é isso, protagonismo nessa transformação. Perfeito. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, Paula, Letícia. Vocês trouxeram um tema que despertou curiosidade e a gente tem muito mais o que falar sobre isso. Obrigado. Quero desejar um feliz Dia das Mulheres para vocês. Obrigado por ter comparecido aqui no nosso Pop Talks Perspectiva. Grande abraço para vocês. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês.